A paz do Senhor, meus irmãos, nós estamos aqui para mais um estudo bíblico, um estudo da palavra, dando continuidade ao estudo de 1 Coríntios. Hoje nós vamos estudar o capítulo 10 de 1 Coríntios. No capítulo 10, nós temos a questão de... São dois temas, na verdade. Paulo adverte que nós não devemos cobiçar o mal e ter cuidado com a idolatria. Então, e ele relembra uma série de coisas que aconteceram com os hebreus no deserto e fala no final da questão da idolatria. No final ele toca também na questão da liberdade cristã. Quais os limites dessa liberdade? Então, vamos iniciar com a oração e nós vamos fazer esse estudo no dia de hoje. Amém? Muito obrigado, Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado. Obrigado, Senhor, por este momento. Obrigado pela Tua presença, Espírito Santo de Deus. Que o Espírito Santo de Deus possa clarear, possa iluminar, possa orientar os meus irmãos que estão assistindo, aqueles que vão assistir depois, sobre este estudo, sobre este capítulo 10 de 1 Coríntios. Pai, abençoa, Senhor. Me dá a Tua instrução para que não seja eu, mas que eu possa, ordenadamente, segundo o Teu querer, segundo a Tua vontade, expor aqui os elementos que a Tua palavra trazem para os Teus filhos, Senhor. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, sem mais delongas, vamos ler aqui 1 Coríntios 10. Vamos ler primeiramente do versículo 1 ao versículo 13. E, na sequência, nós vamos ler o restante. Então, do versículo 1 ao versículo 13, que Paulo exorta o povo, lembra a história do povo hebreu, sobre a questão de como eles se comportaram e por que eles ficaram no deserto e todas aquelas questões. Diz assim o texto: Ora, irmãos, não vos ignoreis que vossos pais estiveram todos sobre a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar. Com respeito a Moisés, todos eles comeram de um só manjar espiritual. E beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia. A pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplo para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. E não pratiqueis a imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia 23.000. Não ponhais o Espírito à prova, como alguns deles já fizeram, e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplo, e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa estar de pé, veja que não caia. Pois vos sobreveio tentação, não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá o livramento, de sorte que possais suportar. Então, irmãos, o capítulo aqui, ele fala da questão da idolatria e a questão da liberdade cristã, mas nesses primeiros versículos, ele aborda o que ocorreu com os cristãos, os hebreus, ali no deserto. E orienta que ele
inseriu ali a história de infidelidade, a história da infidelidade de Israel em relação a Deus. Deus fazendo milagres, Deus abençoando Israel, e Israel murmurando, o povo de Israel murmurando, o povo reclamando, o povo colocando Deus na parede, literalmente. O apóstolo enfatiza as bênçãos dos quais os israelitas desfrutaram no deserto. Todos tiveram proteção e direção de Deus. Experimentaram o milagre do livramento do Altíssimo. Identificaram-se com seus líderes espirituais, Moisés. Comeram do pão do céu, maná, das dádivas de Deus. A maioria não conseguiu agradar ao Senhor porque não se agradaram daquilo que Deus estava dando para ele. Então, vamos, só lembrando aqui, Coríntios 10, de 1 a 5, eu queria abordar especialmente esses de 1 a 5, que ele diz assim: ora, irmãos, não quero que ignoreis que vossos pais estiveram todos sobre a nuvem e passaram pelo mar. Ou seja, todos estiveram sobre uma nuvem de proteção e todos passaram pelo Mar Vermelho, tendo sido batizados assim na nuvem como no mar. Com respeito a Moisés, todos eles comeram de um manjar espiritual. Fala aqui do maná que caiu do céu. E beberam da mesma fonte espiritual, pois bebia de uma pedra espiritual que os seguia. A pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Para os antigos, irmãos, que estiveram debaixo da nuvem no deserto, a nuvem tinha duas funções. A primeira, oferecia proteção do sol. A nuvem seguia eles, elas garantiam proteção. E à noite, essa nuvem se transformava numa coluna de fogo. O deserto é um local frio à noite. Muito quente pelo dia. Coluna de fogo que protegia durante a noite. Protegia do sol e protegia do frio. E essa nuvem também era guiava eles pelo deserto. E quanto mais eles andava em círculo e não levava ele para o local que seria prometido. E nisso eles passaram 40 anos. Ali no livro de Êxodo, no capítulo 14, no versículo 19, mostra muito bem isso. Diz assim: então, o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, se retirou, passou para trás deles. Também a coluna da nuvem se retirou diante deles, se pôs atrás dele. Ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. A nuvem era escuridade para aqueles, e para este esclarecia a noite, de maneira que em toda a noite estes e aqueles não puderam se aproximar. Aqui o texto mostra que a nuvem fez uma barreira entre os egípcios que os perseguiam e eles que estavam fugindo. Aqui em Êxodo, no capítulo 13, no versículo 21, também fala explicando sobre esse evento. Diz assim: o Senhor ia diante deles durante o dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho. Durante a noite numa coluna de fogo, para os alumiar, a fim de que caminhasse de dia e de noite. Então eles tinham essa possibilidade de ter essa proteção e essa nuvem. E aí quando ele fala todos passaram pelo mar, ele está falando exatamente do Mar Vermelho. Todos os israelitas, todos, nem todos chegaram à Terra Prometida, conseguiram passar pelo Mar Vermelho. O Mar Vermelho foi a entrada no deserto e o Rio Jordão foi a saída. Mas todos entraram e somente 2 saíram. Né? Aí fala que todos foram batizados no Mar Vermelho, que eles passaram pelo Mar Vermelho. Aqui no capítulo 6, no versículo 6, ele tem um termo que ele diz assim: estas coisas tornaram-se exemplo para nós. O texto diz assim, no 1 Coríntios 10, a partir do 6. Ora, estas coisas se tornaram exemplo para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram.
Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram. E caíram num só dia 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram, e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador. Aqui, Paulo mostra, não faça como eles fizeram. Não murmureis, não tente a Deus, não ponha Deus à prova, não se torneis idólatra, não pratique imoralidade. Não faça igual a eles que vocês vão sofrer. Eles falharam naquele período, porque somente 2 chegaram à Terra Prometida. Eles falharam. Eles não estavam satisfeitos com a provisão que Deus dava a eles. Eles reclamavam. Né? Ali em Números, no capítulo 11, no versículo 4, tem essa explicação aqui que Paulo está se referindo. Números capítulo 11, versículo 4. Diz assim: e o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios, pelo que os filhos de Israel tornaram-se a chorar e também disseram: quem nos dera comer a carne? Quem nos dará carne a comer? Desculpe, quem nos dará carne a comer? Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Agora, pois, seca-se a nossa alma. Nenhuma coisa vemos senão este maná. Era um maná como semente de coentro e uma aparência semelhante a bidélio. Espalhava-se o povo e o colhia. Em moinhos o moía, e num graal o pisava. E em panelas o cozia, e dele fazia bolos, e seu sabor era como de bolos amassados com azeite. Quando de noite descia o orvalho sobre o arraial, sobre este também caía o maná. Então, os hebreus, eles agiam como idólatras, e eles murmuravam. Eles recebiam o maná do céu, e eles estavam ali reclamando, lembrando das cebolas, lembrando dos alhos, dos melões do Egito. Mas eles tinham comida caída do céu. Quantos de nós, irmãos, hoje em dia, não reconhecem aquilo que Deus dá como maná para as nossas vidas, a saúde, não só o alimento, a saúde, a provisão de todo modo. E ficamos idolatrando outras coisas, ou mesmo ficamos estarrecidos, querendo mais e reclamões. Isso ele está dizendo para os coríntios. Não faça igual aqueles, porque o fim daqueles não foi bom. Né? Ali no livro de 1 Coríntios, no capítulo 5, que nós já estudamos o capítulo 5, mas só para lembrar aqui, ele diz aqui no versículo 1, geralmente se ouve que há entre vós imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios. Isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher do seu pai. Ainda no 1 Coríntios, agora no capítulo 6, e no versículo 18, diz assim: fugir da impureza. Qualquer outro pecado que a pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o seu próprio corpo. Paulo menciona esses versículos aqui para lembrar de que eles não deveriam cometer imoralidades, e eles estavam cometendo imoralidades, e lembrando dos hebreus que cometiam imoralidade. Não é? Paulo fala também, lá no versículo 8, de 23.000, sendo aqueles que caíram pela idolatria. 23.000 morreram naquele mesmo dia. Lá em Números, no versículo 25, a palavra fala de 24.000. Alguns sugerem que esse número que Paulo usa, 23.000, ele está se referindo àqueles que morreram no mesmo dia, e teria morrido mais 1.000 depois. Essa é uma explicação mais razoável, porque Paulo não falou 24.000.
O texto de Número diz assim, no versículo 4, 25, 4. Disse o Senhor a Moisés: toma todos os cabeças do povo e enforca-os ao Senhor ao ar livre, e a ardente ira do Senhor se retirará de Israel. E então Moisés disse aos juízes de Israel: cada um mate os homens de sua tribo que se juntaram a Baal-Peor. E eis que um homem dos filhos de Israel veio e trouxe seus irmãos a uma medianita perante os olhos de Moisés e de toda a congregação dos filhos de Israel, porquanto eles choravam diante da tenda da congregação. Vendo isso, Finéias, filho de Eleazar, o filho de Arão, o sacerdote, levantou-se do meio da congregação e, pegando uma lança, e foi após o homem israelita até o interior da tenda, e os atravessou ao homem israelita e à mulher, e ambos pelo ventre. Então a praga cessou de sobre os filhos de Israel. Os que morreram da praga foram 24.000. Tem interpretação de que Paulo estava falando de que 23.000 morreram no mesmo dia e depois mais 1.000. E aqui no texto, em Números, fala de que Moisés mandou pegar os cabeças. Então pode ser que esses cabeças eram aqueles que estavam organizando esses 23.000. Paulo ainda adverte: não ponhamos o Senhor à prova. Essa expressão está relacionada ao fato de que aqueles israelitas, lá os hebreus, questionaram o plano e o propósito de Deus para a libertação deles do Egito, enquanto seguiam para Canaã. Né? No Números 21, no capítulo 4, Números 21, no capítulo 4, Números capítulo 21, versículo 4, diz assim: então partiram de Monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom, porém o povo se tornou impaciente no caminho. E o povo falou contra Deus, contra Moisés, porque nos fizeste subir do Egito, para que morramos neste deserto, onde não há pão nem água, e a nossa alma tem fastio desse pão vil. Então o Senhor mandou entre eles serpentes abrasadoras que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Então, irmãos, ali eles começaram a murmurar, dizendo: por que, Moisés, você nos tirou da terra do Egito? Nós estávamos lá escravos, mas nós tínhamos pão. E aqui nós só comemos esse maná que cai do céu. E isso desagradou muito a Deus, porque eles estavam sendo libertos do Egito. Irmãos, o Egito, nos dias de hoje, significa o mundo. Quando o crente, quando o cristão tem saudades das coisas do mundo, daquilo que fez no passado, que sente aquela saudade, basicamente isso aqui. E Paulo estava dizendo para os coríntios: vocês estão com saudades do mundo, igual os hebreus? Veja o que aconteceu com os hebreus, né? Ali, no livro de Números, no capítulo 16, no versículo 41, ele diz assim, ele menciona que a murmuração dos hebreus contra os líderes. Ele diz assim: mas no dia seguinte, toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão, dizendo: vós matastes o povo do Senhor. Ajuntando-se o povo contra Moisés e Arão, virando-se para a tenda da congregação. E eis que a nuvem a cobriu e a glória do Senhor apareceu. Vieram, pois, Moisés e Arão perante a tenda da congregação. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: levantai-vos do meio dessa congregação. Consumirei num monte. Então se prostraram sobre o seu rosto. Disse Moisés a Arão: toma o teu incensário, põe nele fogo do altar, deita incenso sobre ele. Vai depressa a congregação e faz expiação por eles, porque grande indignação saiu diante do Senhor, já começou a praga. Tornou Arão como Moisés lhe falara, correu no meio da congregação, e eis que já a praga havia começado entre o povo. Deitou incenso nele e fez expiação pelo povo.
pôs-se em pé ante aos mortos e os vivos, e cessou a praga. Ora, os que morreram naquela praga foram 14.700. Foram os que morreram por causa de Corá. Voltou Arão a Moisés à porta da tenda da congregação e cessou a praga. Então, aqui mostra um evento de que muitos morreram ali num dia só, porque eles ficaram, além de ficar murmurando contra Moisés e contra Arão, eles criaram ali uma divisão, uma revolta, né? E Paulo se refere a isso dizendo sobre que os coríntios estão revoltosos, criando dissensões. E só cessou a praga ali quando Moisés fez exatamente como Deus ordenou, como nós lemos aqui, né? Então, irmãos, o que é importante saber disso para as nossas vidas, o que é importante reter disso para as nossas vidas, é que o apóstolo Paulo estava lembrando aos coríntios o que os hebreus tinham passado e o que sucedeu a eles pela prática que eles fizeram. Isso nos faz lembrar uma coisa, irmãos. As nossas atitudes têm consequências. Tiveram no passado e tem hoje. Alguém pode dizer, não, mas nós estamos no tempo da graça. A graça não é supressão da responsabilidade pessoal. A graça não nos dá o direito de fazer o mal, nem de desejar o mal. A graça nos dá uma possibilidade de, mesmo que façamos o mal, sermos perdoados. Isso veio porque Jesus foi à cruz e morreu por nós. Mas é necessário que busquemos a Ele, não é? Dando continuidade, irmãos, aqui no 1 Coríntios 10, eu vou ler agora, só para a gente revisar, do 11 ao 13. E o texto diz assim: estas coisas lhe sobrevieram. Veja, estas coisas lhe sobrevieram a quem? Aos hebreus. Como exemplo, e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os filhos dos séculos têm chegado. O fim dos séculos tem chegado. Aquele, pois, que pensa estar de pé, veja que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento de sorte que não possais suportar. Que a possais suportar. Então, ele enfatizou aqui que o que aconteceu com o povo de Israel, lá na saída do Egito, lá no deserto, foi escrito exatamente para a nossa advertência, para a advertência dos coríntios e para a nossa hoje. E ele diz assim, aquele que está de pé, tome cuidado para não cair. Não se infle achando que é o bonzão, achando que não peca, achando que não faz o errado. Não, aquele que está de pé, tome cuidado para não cair. A palavra diz que nós temos que vigiar e orar. Vigiar vem primeiro. Nós podemos errar, vacilar, escorregar, cair. Mas ele diz assim, o que está de pé, tome cuidado para não cair. Não é? Ele diz assim, toda tentação que vem para você é uma tentação humana. Deus não envia tentação para você. Deus não envia tentação para ninguém. Mas se vem a tentação, Ele é fiel. E não permitirá que sejamos tentados, além das nossas forças de suportar a tentação. Esse é o segredo. É saber que se ficarmos nele, a gente afasta a tentação. O apóstolo Paulo fala que os planos do Senhor estavam chegando ao clímax, estavam chegando ao final ali, com a possibilidade que ele almejava da volta de Jesus, né? No livro de 1 Coríntios 11, desculpe, no livro de 1 Coríntios 11, no capítulo 30, diz assim: eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Ele fala assim, olha, se vocês
Se vocês estão nessa situação, e nós vamos, na próxima terça-feira, estudar o livro de 1 Coríntios 11, o capítulo 11, mas ele diz assim: há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Ou seja, pelas suas atitudes, pelo aquilo que você tem feito, tem muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Dormem aqui é uma morte espiritual. Doentes espiritual e doentes fisicamente. Então, irmãos, é verdade sim que as nossas atitudes nos provocam doenças. Atitudes espirituais, atitudes no mundo físico nos provocam doença. A desobediência nos traz doenças, não é? Ali no livro de Romanos, no capítulo 11, no versículo 23, ele trata aqui da incredulidade. Eles também não permaneceram na incredulidade, eles, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é poderoso para enxertar de novo. Ele está dizendo assim, olha, se você não ficar na incredulidade, se você crê de verdade, se você crer e praticar o que você crê, não vai ficar, serão enxertados, pois Deus é poderoso para enxertar, ou seja, vai ser enxertado na videira que é Cristo. Não vai ser perdido, não vai ser desligado. O que desliga o homem de Deus é a incredulidade. A fraqueza, aqui fala da fraqueza espiritual, aqui fala da incredulidade, mas Deus pode restaurar, né? E como eu falei, aquele que está de pé, cuidado para não cair. Deus é tão bom que não deixará os cristãos passem por algo pelo qual ele não preparou. Às vezes sobrevém uma prova que Deus nos prepara. Às vezes sobrevém uma tentação que, se nós estivermos preparados em Deus, nós vamos suportar. Ali no livro de 1 Coríntios, no capítulo 9, no versículo 24, diz assim: os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Assim como também diz em Oséias: chamarei o povo meu ao que não é meu povo, e amada a que não era amada. E no lugar em que se lhes disse: vós não são meu povo, ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo. Mas relativamente a Israel, dele chama Isaías: ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Ele fala aqui de que aqueles que são chamados de não povo de Deus, podem ser chamados de povo de Deus. Aqueles que são chamados de não povo serão chamados de filho. Isso, irmãos, é para os gentios. Isso, irmãos, os judeus era chamado de o povo de Deus. E o povo de Deus, e o povo de Deus, e Deus diz, Moisés fala, esse seu povo. Mas Jesus veio para esse povo, e o povo não quis. E aí a igreja é enxertada. A igreja, ela é enxertada nessa árvore e cresce e floresce nessa base. A base que é Cristo, não é? E aí é exatamente isso. Nós somos chamados de filhos de Deus. A palavra diz: todo aquele que crê em Jesus é dado o poder de ser chamado filho de Deus. Eu quero ler aqui do versículo 14 agora até o 22, que fala a questão especificamente da idolatria. Vamos lá. O versículo 14 diz assim: portanto, meus amados, fugi da idolatria. Falo como há criteriosos. Julgai vós mesmos o que eu digo. Porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão.
Considerai o Israel segundo a carne. Não é certo que aqueles que se alimentam dos sacrifícios são participantes do altar? Que digo, pois? Que sacrifício ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Antes digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios, e que as sacrificam e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associados a demônios. Não podeis beber do cálice do Senhor e do cálice de demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa de demônios. Ou provocaremos zelos ao Senhor? Somos acaso mais fortes do que ele? Então aqui Paulo faz algumas comparações para dizer, ó, mesmo que a gente saiba que o demônio não é ninguém, que o ídolo não é ninguém, mas por trás daquele ídolo tem um demônio. Porque toda adoração que não é a Deus, escute, toda adoração que não é direcionada a Deus, ela é ao demônio. Toda adoração que não é direcionada a Deus, ela é a Satanás, ela é aos demônios. Então é isso que ele está dizendo. Mesmo que o ídolo não tenha poder nenhum, mas ao direcionar para eles, nós estamos fazendo oferendas a demônios, ao comer carne sacrificada a ídolos, a essas coisas. Então Paulo discute o problema da idolatria na igreja de Coríntios. É importante lembrar que naquele período, nós já falamos isso aqui, em Coríntios tinha muita idolatria, tinha culto, tinha prostituição cultural, tinha sacrifícios sacrifícios de animais, a demônios, a ídolos, a deuses pagãos. O mercado estava cheio de carne que vinha como resto desses sacrifícios. Então isso tudo está em debate ali quando Paulo fala isso. Então, Paulo discute a natureza demoníaca da adoração a ídolos, né? E expôs a natureza da liberdade cristã, que há liberdade em Cristo, mas essa liberdade, existe um limite, o limite da consciência. Então, uma regrinha básica nesse assunto é o seguinte: se a nossa consciência diz que não, é não. Se a gente tem dúvida, é não. Se tem dúvida, ora, e o Espírito Santo vai dizer, mas na dúvida é melhor não fazer. E ele diz aqui, fugir da idolatria, como um alerta. O que isso nos diz? Que os coríntios estavam indo para a idolatria, porque ele manda fugir da idolatria. Então, a adoração pagã é uma violação à união do cristão com Cristo. Porque Cristo veio para remir a igreja. E a igreja se volta para um demônio. Então isso daí é a violação dessa união. Os ídolos por si mesmos eles não têm nenhuma ameaça. A questão não é o ídolo que ameaça. A questão é de quando você se volta para o ídolo, você está negando a Jesus. Esse é o problema, não é? Eu quero aqui ler o capítulo 23 ao 33. Que é os textos especificamente sobre a questão da liberdade cristã, que são os versículos finais desse capítulo, mas é muito interessante porque Paulo fala isso aqui, essa expressão pela segunda vez. Vamos ver aqui. 1 Coríntios 10, do 23 ao 33, diz assim: todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Ninguém busque o seu próprio interesse, e sim o de outrem. Comei tudo o que se vende no mercado, sem nada perguntardes por motivo de consciência, porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Se alguém dentre os incrédulos vos convidar e quiser dizer, comei de tudo o que for posto diante de vós, sem nada perguntardes por motivo de consciência. Porém, se alguém vos disser, isto é coisa sacrificada, isso é coisa sacrificada a ídolo, não comais, por causa daquele que vos advertiu e por causa da consciência.
Consciência, digo, não da tua propriamente, mas a do outro. Pois, por que há de ser julgada a minha liberdade pela consciência alheia? Se eu participo com ações de graça, por que hei de ser vituperado por causa daquilo porque dou graça? Portanto, que comais, que bebais, ou que façais qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Não vos tornei causa de tropeço nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Assim como também eu procuro, em tudo, ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Ele diz aqui, ó, se alguém te chamar para comer na casa dele, coma de tudo. Não pergunte, não questione, porque minha consciência. Não, coma de tudo, não questione. Agora, se alguém te chamar para comer alguma coisa, eu digo, isso aqui eu peguei de uma oferenda que foi sacrificada a um ídolo, você não come. Porque aquela pessoa já lhe deu a advertência. Não porque o ídolo tem poder e vai lhe prejudicar em algo. Não, é porque aquela pessoa já lhe deu a advertência. E o posicionamento que nós devemos ter diante disso é olhar para aquilo e ter consciência, usar da consciência. Paulo repete essa expressão aqui com relação a todas as coisas são lícitas, que ele já falou em 1 Coríntios 6. Nós já vimos isso aqui. No 1 Coríntios 6, no versículo 12, ele faz um texto muito parecido com esse aqui. Ele diz assim, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Ou seja, tudo me é lícito. Ele não está proibindo a comida. Entende, irmãos? Não é dizer que a comida ela tem um poder, enquanto comida, de macular o crente, de contaminar o crente. A não ser que seja uma comida estragada. Nós não estamos falando disso, estamos falando do ponto de vista espiritual. Mas nem tudo convém. Se você vai numa casa e diz, isso aqui é referente a um ídolo que foi sacrificado, a gente levou para o altar, então não devemos comer. Porque a pessoa disse, pela consciência, não a nossa, mas a consciência que a pessoa, se ela disse como um alerta, ela tem a imaginação de que você vai negar. Então isso é importante. Né? Mas, no geral, ele diz, olha, comer de tudo quando se vende no mercado. Quando você chegar em casa, você dá graça. E se aquilo que você dá graça, não vai fazer mal. Esse é o princípio geral. E aí, no final, ele diz, que comais que bebais, fazei tudo para a glória de Deus. O interessante é, que comais que bebais, fazei tudo para a glória de Deus. A pergunta que nós fazemos aqui no final desse estudo nós estamos fazendo tudo para a glória de Deus? Não só comer ou beber, fazer as atitudes diante das outras pessoas, agir diante das outras pessoas, ter a consciência do agir diante das outras pessoas. É pela glória de Deus? É para a glória de Deus? Se é para a glória de Deus, a sua consciência não está martelando, amém. Mas se você sente que você não está fazendo aquilo para a glória de Deus, está fazendo para agradar algum, está fazendo para alguma coisa que não seja algo que foge da glória de Deus, então está errado. Então é hora de parar e fazer diferente. Amém? Então, irmãos, esse é o estudo de 1 Coríntios 10. Ele é um estudo que é muito voltado para os coríntios, mas também, em parte, vale muitas coisas para nós. Nós precisamos saber que não devemos murmurar. Nós precisamos saber que não devemos pôr Deus à prova. Nós precisamos saber que não devemos nos envolver com idolatrias, nos tornar idólatras. Isso tudo são orientações e doutrinas que servem para a igreja de hoje. Amém? Vamos orar, fazer uma oração final, agradecer ao Senhor por este momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado pela Tua presença, Pai. Muito obrigado, Senhor, porque Tu nos deixaste esta palavra que nos orienta, que mostra como os antigos murmuraram perante Ti, Senhor, e qual foi o resultado deles. Senhor, muito obrigado por esta palavra que nos orienta quanto o perigo da idolatria, nos orienta quanto o perigo das murmurações, nos orienta, Senhor, quanto o perigo de pôr o Senhor à prova. Ó, Senhor, que o Teu Santo Espírito possa nos ajudar a não praticar tais coisas, que nós possamos andar no caminho reto,
E todas as vezes, Senhor, que a gente porventura praticar umas coisas dessas, nos perdoa, Senhor, que o Teu Santo Espírito possa nos alertar, possa nos exortar rapidamente para que nós voltemos, cada um de nós, voltemos ao estado que a Tua palavra assim requer, Senhor. Nos ajuda a não pecar, nos ajuda a não escorregar e não cair, Senhor. Mas nos perdoa, Senhor. Perdoa nossos pecados, nossas transgressões, nas vezes que nós erramos, nas vezes que nós idolatramos coisas, pessoas. Nos perdoa, Senhor, em nome de Jesus. Abençoa a Tua igreja, Senhor, em nome de Jesus. Amém.